Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas, livro de Lucas, capítulo 20, do verso 27 ao 28. Repetindo, Lucas, capítulo 20, do versículo 27 ao 28. Todos encontraram? Dá um joinha aí. Fala, eu amo a Bíblia. Tá fraco, de novo aí. Quem que ama a Bíblia aí, galera? Ah, então tá bom, glória a Deus. Estava preocupado já. Bora lá. Lucas, capítulo 20, do versículo 27 ao 28. Chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que um homem casado morrer sem deixar filhos. O irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro casaram com a viúva, e assim foi com 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Só uma pausa, desculpa, tá? Eu falei que era até o 28, mas é para continuar mesmo, tá? Desculpe. Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar aqui. Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo na sua presença em coletivo aqui com os meus irmãos te adorando. É um privilégio, Senhor, te adorar com a igreja que você comprou com o seu próprio sangue, com o seu amor. Jesus, que eu não seja pedra de tropeço aqui para os meus irmãos nessa pregação, mas que eu possa ser um instrumento para que a sua palavra possa ministrar os corações e causar uma mudança na mentalidade, na fé. É o que eu te peço, Jesus. Livra-nos de todo tropeço, tudo aquilo que não te agrada, e nós te exaltaremos, em nome de Jesus. Amém. Amigos, feliz, novamente, muito grato a Deus por estarmos aqui, ver a minha esposa bem, adorando, sorridente. Quem conhece a minha esposa sabe que quando ela está bem, ela derrama alegria onde ela está. E quando ela está triste, é evidente também. E ver minha esposa bem me traz bastante alegria e satisfação para poder voltar e servir vocês aqui, sem demagogia, falando de todo o meu coração para vocês. É uma alegria servir vocês, mas principalmente ver a minha casa adorando o Senhor e bem, com saúde também. Amigos, muitos estão conscientes aí, cientes, de que recentemente lançou um filme chamado Lilo e Stitch. Na verdade, não é que lançou. Lá vem o Renan. Não, pera aí. Eu sabia que gerar essa reação. E é intencional, sabe por quê? Porque esse filme foi lançado em 2002. É uma live action, isso aí que está rolando aí agora. Então, se você não assistiu, desculpa, mas você está atrasado. Mas essa live action é interessante porque, e prometo que tem tudo a ver com a pregação, tá? Renan não está viajando não, tá? A Bíblia tem muito capítulo para a gente pregar. Mas, basicamente, é o seguinte. Ela vai contar a história de uma garota chamada Lilo. Só curiosidade, quem já assistiu aqui? Quem já assistiu? A maioria. Tá.
Foi mal, galera. Assim, quem não assistiu desde 2002 está aí. Mas essa garota chamada Lilo, ela é uma menina que perdeu os pais muito cedo e ela vivia com a sua irmã mais velha. E a sua irmã mais velha tentava suprir essa necessidade familiar, porque ela perdeu os pais muito cedo. Só que era caótico, porque pensa uma jovem que está aprendendo ainda a viver, cuidando de uma criança. Então, o que elas decidiram? Vamos adotar um cachorrinho. Só que olha que interessante essa história. A Lilo, ela chega no lugar e ela vê um cachorrinho diferente e ela gosta. Adivinha o que é esse cachorrinho? É um alienígena. É um alienígena que foi criado por cientistas para ser um alvo de destruição. E aí, ela gostou do bichinho, porque o bichinho foge do espaço, vem para a Terra e cai no Havaí. E ela ama o bichinho, adota, e ela e a irmã dela ensinam o bichinho o que é um conceito chamado ohana. Ohana, em havaiano, é família. A gente nunca deixa ninguém para trás ou esquecido. E é tão interessante porque a Lilo, ela se apaixona pelo bichinho, o bichinho se apaixona por ela, e, ao mesmo tempo, a galera que criou o bichinho vem para a Terra e tenta capturar ele. Enquanto isso, as duas irmãs tentam defender o bichinho para manter ele na família. E é muito interessante porque quando a gente vê essa história, enquanto elas tentam recuperar o bicho e livrar ele das mãos do cientista, a gente percebe que a moral desse filme, ela vai nos revelar que até mesmo essas criaturas caóticas, elas têm o senso de pertencimento de família. E isso é muito curioso, porque ontem eu estava conversando com uma amiga, a gente foi num batismo, e a amiga, muito preocupada com a filha, falou assim, vou levar para assistir o Lilo e Stitch. E ela falou uma coisa que me marcou na hora. Inclusive, foi um start para mim, assim. Eu tenho uma preocupação de minha filha assistir e aprender o comportamento do Stitch, do cachorrinho, do bichinho, do início do filme, e não o Stitch do final do filme. Porque o Stitch do final do filme, ele muda o comportamento. O Stitch do início do filme, ele é rebelde, ele é bagunceiro, ele é brigão, é atrapalhão. E ela ficou preocupada. Eu achei muito genuíno, muito válido essa preocupação dela. E isso tem tudo a ver com o propósito dessa pregação de hoje. Porque o propósito dessa pregação, ela é despertar em nós um entendimento sobre a missão de Deus, do início ao final da história, para as famílias. Então, como o Gá comentou, a gente está numa série. E na série, para quem... Isso não é novidade para ninguém, isso que eu vou falar, mas uma série você não começa dos últimos capítulos ou do meio. Você sempre começa do início, certo? Faz sentido? Porque senão você não vai entender. E a ideia de a gente fazer a série, que inclusive o Gá startou, ele começou, depois o Gá começando a falar sobre o discipulado na sua natureza, o Rafa fala sobre a missão, e o meu propósito aqui é falar sobre família. Então, o tema dessa pregação de hoje é famílias à luz da eternidade. Pode? Aqui. É o episódio 3 dessa série, Família à luz da eternidade. É um tipo de discipulado, ou é a visão do discipulado de Jesus na família. Então, é muito curioso, porque, voltando aqui para o texto que nós lemos, Jesus ele é convidado por um debate ali. Vocês viram no texto que os saduceus, eles chegam a Jesus no templo, no espaço do templo lá em Jerusalém, como costume de um bom judeu que estava no templo. Os saduceus chegam para Jesus e questionam Jesus a respeito de um tipo de lei, chamado lei de levirato. Tá? O que é a lei do levirato? Imagina que tem um homem casado e eles não têm filhos. Quando o homem morre, a esposa viúva, ela pode ser casada com seus irmãos. Então, é uma lei que está na Bíblia, em Deuteronômio 25:5. Só que o que acontece, amigos? Os saduceus, eles eram homens de descendência sacerdotal.
Eles eram de uma linhagem muito importante na Bíblia. E aí eles cresceram na influência do espaço do templo. Então pensa que esses caras se tornaram influentes, se tornaram pessoas que estavam muito envolvidas com dinheiro, com o poder de decisão. E eles trabalhavam tanto no templo quanto no sinédrio. Eles eram ricos, muito influentes, e eles discordavam do ensino de Jesus. Porque Jesus ele pregava um ensino que era a ressurreição dos mortos, mas uma ressurreição corporal. O ensino de Jesus fala que no fim dos tempos haverá uma ressurreição do corpo, mas não é esse corpo, é um corpo glorificado, é um corpo, tem estrutura de corpo, mas ele é fantástico, é diferente dessa estrutura. Então, os saduceus, eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Eles vão dar o exemplo da mulher, como a gente leu no texto, que ela ficou viúva e ela casou com 7 irmãos. Olha que bizarro. Só que ela nunca teve filho com nenhum dos 7. Aí a pergunta dos saduceus é o seguinte, acompanha aqui para vocês entenderem um racional. Eles estão falando assim para Jesus, Jesus, só para você entender como o seu ensino ele é incoerente, imagine uma mulher que teve 7 filhos, era casada, o marido morreu e teve 7 maridos, e nenhum deles teve filho. E aí, Jesus, quem que vai casar com ela na ressurreição dos mortos, quando você voltar? Jesus, quando houver a ressurreição dos mortos, quem que vai ser o marido dela? Por que eles estão dando essa pegadinha? Porque eles queriam mostrar para Jesus que haveria uma disputa imoral no reino futuro com todas essas pessoas. Então pensa, os 7 maridos brigando pela mulher. E aí Jesus, ele vai dar uma resposta incrível. Ele vai falar assim, vocês não se preocupem. Não se preocupem, porque no reino de Deus, no tempo da ressurreição, na era vindoura, as pessoas não vão se casar e não vão se dar em casamento. Elas serão como anjos. Elas serão como filhos de Deus, são filhos de Deus. Então, não vai ter o casamento nesse molde. Então, meus amigos, os saduceus, qual que era o propósito de tudo isso? Pega esse primeiro ponto na pregação. Guarda isso no seu coração. Os saduceus, eles debatiam com Jesus porque eles estavam em fuga de Deus. Os saduceus decidiram debater com Jesus porque eles estavam em fuga de Deus, fugindo da vontade e do plano de Deus, para alimentarem seus próprios desejos, porque eles amaram mais os seus próprios projetos do que o projeto de Deus. Porque a resposta de Jesus está na Bíblia. Porque o saduceu ele só usava os 5 livros de Moisés, ele não permitia os outros livros. Então ele quis combater Jesus com esses 5 livros, só que Jesus responde à dúvida deles dentro desses 5 livros. E aí, qual que é a lição aqui? Os saduceus, eles trazem esse exemplo crítico, criticando o ensino de Jesus, porque eles não compreendiam a Bíblia. Sabe quando você olha para a Bíblia e você quer encaixar a sua visão na Bíblia a todo custo? Eu não quero me submeter à Bíblia, eu não quero ser lido pela Bíblia. Eu quero ler a Bíblia segundo o que eu acredito, eu quero colocar dentro da minha interpretação aquilo que eu quero, a minha vontade. Então, isso ocorria pelo motivo de eles terem premissas e crenças imaginárias. Pensa que eu e você, a gente pode incorrer no mesmo erro. Pensa que quantas vezes eu e você nós queremos definir a fé segundo as nossas premissas e afirmações imaginárias. Pensa que muitas vezes a gente olha para a fé e a gente fala, não, a fé é isso que eu acredito, é isso que eu penso, é isso que eu quero que ela seja. E aí, muitas vezes eu e você, a partir dessas visões erradas na Bíblia, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer perguntas erradas. O que fazia com que os saduceus fizessem essa pergunta errada para Jesus é que eles tinham premissas erradas na Bíblia. Então, os saduceus, eles chegaram a conclusões erradas. E muitas vezes eu e você fazemos a mesma coisa. Porque a gente estipulou verdades na nossa cabeça sobre a fé. E a gente
vai se relacionar com Jesus, ou até fazer perguntas para Jesus, com as premissas erradas. Por que está acontecendo isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que esse problema, esse sofrimento, essa dor? E muitas vezes, por você não conhecer as Escrituras e se permitir ser lido pela Escritura. Não é só você ler a Escritura, é você ser examinado, diagnosticado. É Deus te exortar por meio da Bíblia. E então, o erro dos saduceus eram esses. Mas a gente não é muito diferente. Muitas vezes a gente faz a mesma coisa. A gente quer colocar Deus, o Deus que criou céus e terra, na nossa caixinha, na nossa mentalidade, no nosso pensamento. Mas, meus amigos, a boa notícia é que Jesus é gracioso. E Ele quer mudar a nossa mentalidade aqui. Então, reforçando aqui, meus amigos, muitas vezes a gente está diante de uma realidade virtual, tá? Vocês já colocaram aquele óculos de realidade virtual? Alguém já colocou? Cara, é muito legal, mas tem gente viajando, tem gente que coloca esse óculos para sair da realidade. Muitas vezes, nós vamos cair em pecado e nós vamos se distanciar de Jesus porque estamos dentro dessa realidade virtual na nossa cabeça. A gente cria premissas e falsas verdades. A exortação aqui é: seja humilde. Olha para a Bíblia, para a palavra, com humildade e aceite o que ela quer falar. Palavras têm significados. A Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. Ela não precisa de novas criações, certo? Ela é espiritual. Amigos, Jesus, ele vai dar essa resposta incrível para os saduceus, que eles não esperavam. Ele vai dizer: no reino vindouro, as pessoas não se darão em casamento. Esse modelo que vocês estão vendo não vai existir, de família. É um modelo de Deus, mas esse específico não vai existir no reino. Então, Jesus vai responder os saduceus com a Bíblia, que os filhos desse mundo se casam e dão em casamento. A vida cotidiana, a gente vai lá no cartório, assina o contrato, obviamente que em sociedades com uma cultura um pouco diferente da ocidental, é um modelo um pouco diferente, mas o método é seguir os padrões humanos de casamento. E Jesus está dizendo: mas quando vier a ressurreição, não será assim. Então, Jesus está afirmando categoricamente que no reino vindouro de Deus, na ressurreição dos mortos, não existirão famílias segundo o que a gente vê hoje. Então, a nova realidade no reino de Jesus serão famílias com todos aqueles que vivem em submissão à vontade de Jesus. Então, para pensar comigo. Se Jesus está dizendo que a família de hoje não vai ser nesse molde, o que a gente precisa fazer para ser uma família segundo o reino de Deus? Porque se Jesus já está dizendo para nós que vai ser diferente, como que a gente pode agradar a vontade de Deus? Como que a gente pode se submeter a sermos famílias que agradam Jesus? Então, para Jesus não importa a origem da sua família. E eu explico isso. Não é que Ele não se importa com você. Não é que Ele não te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele não se importa com a condição familiar que você vem. Porque para Jesus, não é a origem que tem maior peso, é o final. Você pode vir de uma família totalmente complexa. Você pode vir de uma família desestruturada, frustrada, machucada com as suas famílias, decepcionado. E isso reflete na sua relação com Deus. Mas o que importa para Jesus não é necessariamente a origem da família que você veio. Porque, infelizmente, o pecado entrou na história. Mas o que importa é, a partir de agora, quem você vai ser em Cristo. Se você vai se submeter a pertencer a Ele. O Gá trouxe um exemplo, vou me apropriar desse exemplo aqui no meio da oferta, que o dinheiro não é mais nosso.
Sabe por que o dinheiro não é mais nosso, amigos? Não é porque Deus não é porque Deus falou assim, agora passa que é meu. Não é isso. É porque todos aqueles que desejam seguir Jesus fazem um pacto de morrer para si, para viver para Ele. Então, nada mais nessa vida é só nosso. Nós temos um sócio, amigos. Só que esse sócio é majoritário. E é a partir das decisões dele que tudo na minha e na sua vida vão ocorrer. Certo? Então, a resposta de Jesus para os saduceus, ela vai trazer revelações poderosas sobre o verdadeiro significado de família. Jesus está nos trazendo o conceito de família à luz da eternidade. A gente não está mais olhando, Jesus não está falando assim, continua olhando família, pensando família, a partir do que você viveu, a partir do que você experimentou. Jesus está dizendo assim, agora, comece a enxergar família a partir do que eu digo, o que é família. Então, infelizmente, amigos, os saduceus, eles estavam tomados de amor próprio. Os saduceus, eles estavam tomados de embriaguez, de arrogância. Os saduceus estavam tomados de autossuficiência. Eles não queriam nem reconhecer o significado de família para Jesus. Mas Jesus, Ele ensina a gente o princípio. Jesus ensina que a gente precisa aprender a fazer perguntas corretas. E Ele nos direciona para o coração de Deus. Jesus, Ele dá a resposta ensinando-nos a perguntar o que Ele quer dizer, para que essa resposta nos leve para o centro da vontade de Deus. Olha que interessante o texto, meus amigos. Quando nós vemos Jesus dar essa resposta para ele, sabe o que acontece? A conversa para. A conversa para, não continua. Eles se sentiram o quê? Calados. O mestre respondeu. Mas eu entendo que é por conta da arrogância deles. Sabe por quê? Porque eu entendo que a vontade de Jesus nesse momento era que eles continuassem a conversa. Jesus, se no reino dos céus, no reino de Deus, no reino vindouro, as famílias não vão se casar como hoje, o que a gente tem que fazer então? Porque família então não vai ser só relações íntimas. Família não vai ser só dinheiro. Família não vai ser só o que o marido ou a mulher me dão em troca. Família não vai ser eu ter filhos para me exibir para o outro. Família não vai ser eu só ter, exibicionismos. Então o que é família, Jesus? E eles não continuam, vocês já perceberam? Eles calaram, eles decidiram parar a conversa. Só que nós vamos continuar. Nós vamos continuar e vamos perguntar para Jesus. Então, Jesus, se o modelo de família dessa era não existirá no reino futuro, mas nós teremos corpos imortais debaixo do seu governo e da sua vontade, qual é o tipo de família, Jesus, que você espera? Como que eu posso, Jesus, ser um bom discípulo com a minha família? Jesus, como eu posso amar a minha família segundo o seu coração? Para que servem as famílias hoje, meus amigos? Para que servem? Se no futuro não vai ser nada parecido com hoje. Então, a origem do conceito de família, a gente vai começar a responder isso. A origem do conceito de família começa na revelação da família celestial, antes da criação. A Bíblia revela que existe um padrão de família desde a eternidade. A Bíblia revela que desde a eternidade, Deus Pai se relacionava com seu Filho. E Deus Filho se relacionava com o Pai e com o Espírito Santo. E eles eram um. Essa unidade é uma unidade de espírito. Então, eles eram 3 pessoas e se relacionavam. Era uma família. É uma família. Então, toda a criação que nós conhecemos hoje, ela tem como referência uma coisa: a família celestial. Deus Pai glorifica Deus Filho
Deus Filho cria tudo para glorificar Deus Pai, e o Espírito Santo está envolvido em tudo isso, glorificando um ao outro. Então toda a criação que existe, tudo que vemos pertence a uma pessoa, amigos, a Jesus. Se você ler na sua Bíblia, se você abrir em Colossenses, se você abrir em Efésios, vários textos bíblicos, você vai ver uma revelação poderosa. A revelação é: tudo foi criado para Jesus. Tudo foi criado para a glória dele. Então, cada metro quadrado desse planeta, um dia vai voltar a estar nas mãos de Jesus plenamente. Cada metro quadrado do universo vai pertencer a Jesus integralmente. Ele vai se revelar em glória e em poder na sua volta. Então, o propósito das nossas famílias hoje é conduzir as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos a serem mais parecidos com Jesus. Porque a razão de tudo, a origem de tudo, vem desde a eternidade. Tem uma frase do pai do Harold Walker, que é um dos presidentes do Ticum Brasil, e ele fala o seguinte: o John Walker vai falar assim, que para que toda igreja seja uma família, toda família precisa ser uma igreja. Eu vou repetir. Para que toda igreja seja uma família, toda família precisa ser uma igreja. Isso é loucura, né? Porque a gente... igreja não é o culto de domingo que a gente vem? Igreja não é estar em grandes conferências? Meus amigos, deixa eu te dizer, você é uma igreja ambulante. Óbvio que você não pode ser igreja sozinho. Não existe igreja solitário. Você não vai ser igreja, vou ficar na minha casa, eu assisto culto online, eu assisto a pregação depois dos meninos. Você está viajando, com todo o respeito. Não existe igreja sozinho. Eu não vivo igreja sem responder ao Senhor, a glória dEle. Eu não vivo igreja sem o plural dos meus irmãos. E da mesma forma, não adianta nada você achar que você está vivendo igreja só quando você está em multidão e dentro da tua casa você não é igreja com a sua família. Isso é o que Jesus chama de hipócrita, demagogo. Você só é um personagem, você é uma personagem. Você não está sendo uma pessoa segundo a imagem de Jesus. É isso que Jesus quer abrir a nossa mente. Se você não for igreja na tua casa, começar do teu lar, esquece, tudo isso é fantasia. Mas é bom que nós estamos aqui. É bom estarmos aqui, porque Deus está permitindo, de algum modo, o Espírito Santo sondar os nossos corações, para discernir o que falta da medida da graça e do Espírito em mim, começando do pregador em vocês. Então, o propósito de Jesus é: desperta, para que a gente consiga viver família, sendo igreja dentro de casa. Porque se Deus te mandar para um país onde não tem nenhum cristão, onde não tem nenhum irmão para você partir o pão, você vai partir o pão com sua esposa e com seus filhos. Mas partir o pão não é simbólico, não é? Meus amigos, a gente respeita a visão, as inúmeras visões que tem, mas no Basileia, para nós, ceia, partir do pão é uma realidade. E a gente leva essa realidade muito a sério. Então, façam isso na sua casa. Façam isso com a sua esposa. Faz isso com os teus filhos. Óbvio, meu filho não é batizado, ele não entregou a vida a Jesus. Deixa ele pertencer ao ambiente. Deixa ele ser ensinado e treinado no ambiente. Deixa ele ver você vivendo a realidade com a tua esposa. Eu e minha esposa, a gente faz vários testes lá em casa. Então, a gente antes fazia culto doméstico,
uma vez por semana, até criar adaptação. Aí eu lancei um desafio para ela, vamos fazer todo dia. E aí, aquela tensão, culto doméstico todo dia. Sabe por que sempre é desconfortável para a gente, amigos? Geral, tá? Sem nenhum tipo de demagogia aqui entre a gente. Sabe por que é desconfortável? Porque a gente sempre pensa num evento. A gente pensa em rituais, coisas, cara, tem que mover isso, tem que fazer aquilo. E Deus, Ele quer que a gente tenha um estilo de vida. Fazer um culto, ser um culto. Quando você vem para o Basileia, você é um culto. Quando você adora com as suas lágrimas, com a sua boca, com os seus gestos corporais, é tudo lindo, mas tem que começar do coração. Mas isso tem que refletir também dentro de casa. Isso tem que ser um estilo de vida. E ser um culto dentro de casa não precisa ser um evento somente. Não tem nada de errado fazer o evento, agendar na agenda. Mas tenha um estilo de vida que você e a sua família sejam o culto. Mas você está falando para pessoas que são de família cristã. Você está falando de pessoas que já são convertidos. E se a minha casa ainda não é totalmente convertido? Como que eu faço? Como que eu vou promover isso dentro da minha casa? Fique em paz. Sabe por quê? Você já pertence a uma família. Você pertence à família de Deus. Eu quero ler um texto com você. Bia, abre lá em Efésios, por gentileza. Efésios 2, 19 e 22. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao 22. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Presta atenção, aqui Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, está falando para gentios, não é para judeus aqui. Então, se a gente estivesse na época de Paulo, ele estaria falando as mesmas palavras para mim e para você. A não ser que a gente tenha algum judeu aqui, para mim e para você. E, obviamente, que o judeu também é família de Deus. Mas ele estava falando nos versículos anteriores, direcionado que o gentio e o judeu são um em Cristo. Certo? Então, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Pode passar o próximo? Nele também, vocês estão sendo edificados juntos com outros para serem morada de Deus no Espírito. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez que você pertence à família de Deus, você tem o Espírito Santo dentro do teu coração, dentro do seu corpo. Eu não sei como isso funciona, mas o Espírito Santo, ele está aí. Então, você que não tem uma família que devota a Jesus, que adora a Jesus, que é cristã, você não precisa se preocupar e se sentir menos. Você foi amado, você foi amada, você tem uma família em Cristo. Acontece que você tem uma família muito maior agora. Você vai ter uma família gigantesca, e Deus com certeza, aos poucos vai preparar irmãos mais próximos de aliança para cuidar uns dos outros, cuidar de vocês também, tá? Meus amigos, família são meio que Deus usa para revelar sua natureza. A Bíblia é recheada de textos que mostram para nós que Deus gosta de usar elementos de família para comunicar a sua natureza e o seu caráter. Abre para mim, Bia, por favor, Isaías 49. Presta atenção, olha que profundo esse texto. Isaías 49, desculpa, não falei o versículo, né? 49, 5, versículo 5. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele.
porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Deus, ele é um Deus que ele projeta a sua vontade e o seu caráter por meio de exemplos familiares. Deus se importa com família. Ao longo de toda a Bíblia ela não tem medo ou preocupação de demonstrar as fraquezas familiares. Se você é novo, se você não conhece a palavra, eu queria te falar uma coisa aqui. A Bíblia, do início ao fim, ela revela problemas familiares. A Bíblia, do início ao fim, vai mostrar famílias que tiveram problemas de relação de confiança, pessoas que deram um golpe, pessoas que cometeram pecados imorais. E a Bíblia é recheada de problemas familiares, do início ao fim. Só que Jesus, ele vem dessa geração. Jesus vem dessas genealogias problemáticas. E Jesus quer mostrar uma coisa para mim e para você. Ele não tem problema. Jesus não tem crise com os problemas familiares nossos. Ele não tem crise. Jesus ele não olha para mim e para você com desdém ou te acha menos por você ter nascido numa família desestruturada, menos favorecida materialmente. A crise de Jesus é se ao longo do processo, quando você ouvir o nome dele, quando você conhecer ele, você rejeitar o perdão que ele quis dar para você. Mas que perdão? Eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre fiz coisas boas, ajudei o próximo. Meu amigo, se você não entender que Jesus, ele diz que o pecado, ele vem desde a fundação, desde o início da criação, no Éden, porque houve uma infração grave, e esse pecado se estende a nós até hoje, significa que você ainda não teve revelação de quem Jesus é. E se você não teve, você não vai entender isso que eu estou pregando para você. Mas em nome de Jesus, a minha oração por você é que o Espírito Santo, nos próximos dias, te revele quem Ele é. Mas mais do que isso, que Ele revele quem você é. A gente não presta, irmãos. Somos imprestáveis. Renan. Somos imprestáveis. Somos malignos. E se não for a graça de Jesus, o Espírito Santo em nós não conseguiremos. Então, se você acha que você vai conseguir estipular o modelo de Jesus de família com a tua própria força, antes de ter a revelação de quem Ele é, para você começar a cultuar Ele e adorar Ele, você não vai conseguir com a sua própria força. Porque a gente só consegue a partir do momento que a gente reconhece o estilo de vida da família celestial. Sabe qual que é o estilo de vida? Um glorificando o outro, um abençoando o outro. Se você não reconhecer que Deus Pai e o Espírito Santo decidiu glorificar Jesus e que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Jesus, você nunca vai conseguir entender. Então, o convite dessa pregação é: arrependa-se hoje. Arrependa-se sobre todo o conceito de família equivocado que você teve até hoje. Porque eu te garanto, eu sinto no meu espírito de falar isso, a sua história muda em Jesus e a da sua família. Não confia no Renan, confia em Jesus, palavras de Jesus. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo, confia em Jesus. Se você entregar sua vida a Jesus, Ele transforma a sua família. Amigos, um ponto essencial dentro desse tema que nós estamos falando é perdão. Perdão é essencial para famílias. Mas não é só para famílias, principalmente para as famílias que seguem Jesus. Jesus traz um ensino
que quem não perdoa o seu irmão, o que acontece? As orações são interrompidas. Isso serve para qualquer nível de relacionamento na fé. Então, se você tem lá no fundinho do seu coração um rancor, não foi falar com o seu irmão, não acertou o problema, não alinhou, com a intenção de restauração em Cristo e no relacionamento, você não perdoou o seu irmão, saiba de uma coisa, possivelmente você não está tendo vida com Deus. Porque isso que eu estou te falando, com certeza, se você estivesse tendo vida com Deus, o Espírito Santo estaria te exortando nas suas orações também. Mas aproveita que você não está tendo e entrega o seu coração de verdade aqui nessa manhã, para que o Espírito Santo quebrante o teu coração. Para que o Espírito Santo coloque dentro do teu coração e do meu coração graça. E a gente entenda que se eu não perdoo o próximo, significa que eu não entendi o Evangelho de Jesus. Você só entendeu o Evangelho de Jesus se você entender que a natureza de Jesus é perdão. E famílias cristãs precisam perdoar. Se você é um pai que não perdoa o seu filho, não perdoa a sua irmã, não perdoa o seu marido, se você é uma mãe que não perdoa o seu esposo, tem dificuldade, é que você não teve necessariamente revelação do Evangelho. Então Jesus quer te trazer clareza, porque é duro a gente tentar lutar com as nossas forças. Sabe o que a gente precisa fazer? É nos render a Jesus, falar: Jesus, eu não consigo. Jesus, eu não consigo sozinho, eu não consigo sozinha, eu preciso da tua mão me guiando. Jesus, assume o controle da minha casa, o governo é teu, a direção é tua. Não concorram com Jesus, irmãos, não concorram, vocês vão perder. Aceita que Ele vai direcionar todas as coisas segundo a vontade dEle. É isso que uma família lá na frente, no reino dos céus, ressurreta, vai fazer. Sabe o que a gente vai fazer no reino dos céus? Nós vamos ser uma grande família que vamos governar com Jesus e fazendo a vontade dEle. Só que para você chegar lá, você precisa começar aqui. Então, se você ama Jesus, se submeta hoje à autoridade dEle. Perdão é essencial para as famílias cristãs. Amigos, presta atenção no que eu quero falar para vocês. Bia, abre lá em Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 4, do versículo 5 ao 6. Guardem isso, amigos, que a gente vai falar agora. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amigos, esse profeta, só para trazer um contexto para vocês, ele está dizendo o seguinte, que antes do dia do Senhor, que é o que Jesus estava falando da ressurreição, ele está dizendo assim, antes desse tempo, Jesus vai mandar o espírito do profeta Elias. Para quem não conhece o profeta Elias, foi um homem cheio do Espírito de Deus. E a promessa de Deus para os tempos futuros e vindouros, e para agora, é de famílias cheias do Espírito Santo. E família cheia do Espírito Santo é filhos convertendo o coração dos seus pais, e pais convertendo o coração dos seus filhos. Pais convertendo o coração, convertendo o coração das suas esposas. Esposa convertendo o coração dos maridos. A gente acaba ampliando, né, família com a parentela toda, mas a Bíblia, ela sempre vai trazer o conceito de família para o personalizado. Marido, mulher, filhos. Então, famílias são alvos estratégicos de Deus para derramamento do Espírito Santo no tempo do fim. Deus converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Só que para isso, a gente precisa reconhecer quem Jesus é. Se você quer ser cheio do Espírito de Deus, você precisa primeiro entregar toda a sua vida. Não é uma parte dela.
essa área da minha vida eu entrego, mas essa aqui não. Eu entendo que tem processos nas nossas vidas. Isso existe verdadeiramente. Mas sabe qual que é o problema? É que a gente é preguiçoso também. A gente tem o pecado da preguiça. A gente tem o pecado do medo, de não confiar nos processos de Jesus. Só que, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Jesus venceu o maior inimigo da história. O maior inimigo da história não foi o Império Romano. O maior inimigo da história não foi o Império Egípcio. Não foram os babilônicos. O maior inimigo da história sempre foi a morte. Todos esses impérios, todos esses reis, todas essas pessoas, o rico, o pobre, o saudável, o doente morreram. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você pudesse ser um com Ele e sermos cheios do Espírito de Deus, para que nós possamos negar qualquer mensagem enganosa nos nossos dias e no tempo do fim. Sem discernimento da palavra, sem relacionamento com Jesus, você não vai conseguir viver a vontade de Deus. Só que para isso, você precisa se arrepender. Arrependimento é um estilo de vida, amigos. Sabe o que é blasfêmia? Quando Jesus fala, existe um pecado que não tem perdão. É quando nós somos cauterizados na nossa mente em não conseguir mais o arrependimento. Quando a gente acha que o pecado está tudo bem. É o meu pecado de estimação, está tudo bem eu ser assim. Está tudo bem eu viver esse estilo de vida. Só que pecado tem significado categórico na Bíblia. E se você não se arrepender hoje, eu lamento, mas é mais uma oportunidade que você está perdendo de estar mais próximo com Jesus. Desculpa o susto aí, é o trovão, aconteceu isso lá na época de Jesus. Não assusta não. Mas guarda isso. Guarda essa mensagem no teu coração. Se arrependa hoje, Jesus vai cuidar de você e da sua família. Jesus gosta de família. Só que se você concorrer o controle com Ele, vai ficar complicado. Queria ler com vocês, para encerrar, finalmente, Romanos 8. Por favor, Bia. Agora, do 14 ao 17. Pegando a prática de novo, viu? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção desculpa, atrapalhei. Por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você quer ter a certeza que você é filho? Você quer ter a certeza que todos os seus problemas familiares, eles têm solução? Que todos os seus traumas construídos ao longo da sua história, da sua vida, porque seu pai falhou, sua mãe falhou, deixa eu te dar uma notícia, você vai falhar. A diferença do cristão que falha é que ele vai buscar o arrependimento e vai apontar para Jesus. Ele vai apontar os filhos para Jesus. Filho, o pai é falho, a mãe é falha, mas eu vou te apontar para uma paternidade que não tem erro. Eu vou te apontar para uma paternidade que nunca falha. E se você ensinar o seu filho e treinar ele no caminho que ele deve andar, um dia ele vai entregar a vida dele para Jesus e vai ser cheio do Espírito de Deus. Aleluia.